Quando um elétron está em movimento, principalmente quando ele está girando em torno do núcleo, no átomo de hidrogênio, por exemplo, existe um acoplamento que é bem interessante, que é o seguinte: você tem uma carga que está girando aqui em torno do núcleo, não é isso? Isso aí é o que geraria a órbita do elétron, né? O que a gente pode chamar de órbita do elétron. Mas do ponto de vista do próprio elétron, o que você pode dizer é que você tem um elétron parado e um próton girando em torno dele, é isso? Esse próton girando em torno dele é como se fosse uma espira de carga positiva, né? Uma carga positiva com uma certa corrente positiva girando em torno do elétron. E aí, com isso, como ele é uma espira de uma carga positiva, ele geraria um campo magnético. E aí isso não faria problema nenhum se esse elétron não tivesse nenhum tipo de momento magnético nele próprio, né? Mas o spin dele, o spin do elétron, ele é um momento angular. E isso é uma partícula carregada. Momento angular com uma partícula carregada gera o que chama de momento magnético, não é? Então esse elétron ele tem um momento magnético próprio. Então, se existir um campo magnético aplicado sobre ele, ainda que seja esse campo magnético artificial que eu estou falando, ele tem que ter um efeito sobre o próprio elétron. E você vê que isso tudo aqui eu estou presumindo que o elétron está girando em torno do núcleo, que estou presumindo que o elétron tem um spin, que o spin se comporta como um campo, um momento angular e etc. Tudo isso aqui eu tenho vários sis no começo, né? Mas eu estou presumindo isso tudo e estou dizendo que isso é tão verdade que só por causa disso o movimento do elétron, da órbita do elétron, vai gerar uma correção de energia para ele devido ao acoplamento entre o campo magnético artificial que aparece por causa dessa órbita e o spin dele mesmo. Então isso é um acoplamento da órbita do elétron com o próprio spin dele, né? Então isso é o que a gente chama de acoplamento spin-órbita. Né? Isso é um acoplamento do movimento do elétron. Por ele estar se movimentando em torno de uma partícula carregada, ele vai sentir um campo magnético efetivo e como ele tem um spin, ele vai ter que esse campo magnético vai ter que se acoplar ao spin dele. Eu vou fazer um tratamento clássico bem simples aqui, só para provar que existe um termo de energia extra que vai vir por causa desse acoplamento spin-órbita. Então, como é que ele deveria ser? Para começar, um termo de energia que acopla momento angular ou momento magnético a um campo magnético, esse termo precisa ser assim, né? A energia precisa ser menos μ escalar B. E aí agora a pergunta é, quem é esse B que foi gerado pela órbita, né? E quem é esse μ que é o momento magnético do próprio elétron por causa do spin dele, né? Então, para responder a primeira pergunta, vamos fazer o seguinte. Nesse ponto de vista que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo é que eu tenho um elétron parado aqui no meio e um próton girando em torno dele, não é isso? Então, aqui está o próton, ele tem carga positiva, ele está girando em torno do elétron, nesse ponto de vista aqui. Por causa disso, então, isso é como se fosse uma espira, e o campo magnético devido a uma espira vai ter que ser uma coisa do tipo μ0. Isso pela lei de Biot-Savart você consegue ver, né? Você vai ter o μ0i sobre 2 vezes r, onde o r é o raio dessa órbita aqui, que na prática seria o raio da órbita do elétron também, né? Então, esse é o campo magnético gerado por essa carga. Mas esse campo magnético ele vai estar dependendo de uma corrente, né? Eu vou fazer algumas alterações aqui nessa expressão para ela ficar mais amigável. Para começar, vamos colocar aqui uma identidade que é conhecida, que é a velocidade da luz. Ela precisa ser 1 sobre raiz de ε0 μ0. Então, se você botar os dois ao quadrado aqui, você vai ver que μ0 precisa ser 1 sobre c ao quadrado ε0, não é isso? Você bota os dois ao quadrado aqui, você vai ver uma coisa assim. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Além disso, uma outra coisa para a gente colocar aqui do ladinho é quem é essa corrente. Essa corrente, ela precisa ser... Então, vamos separar aqui também, ó. Essa corrente, ela precisa ser a carga que está girando, que na prática aqui para um átomo de hidrogênio é a carga de um próton só, né? Seria tipo a carga E por um período, não é isso? Agora, quem deveria ser o período desse movimento aqui? Esse período tem um jeito de eu encontrar. Eu poderia encontrar ele a partir de quem é o momento angular, né? Então, eu poderia fazer uma coisa assim. Botar um L. Esse aqui é o momento angular.
esse momento angular ele é um MRV, né? Seria tipo a massa, ou um raio vezes a massa vezes a velocidade, porque isso aqui seria o momento linear vezes o raio, não é isso? E aí essa velocidade eu poderia escrever assim, né? Ó, R, aí aqui a massa, e a velocidade seria 2π vezes o raio, que é o comprimento que eu tenho aqui, né? 2π vezes o raio sobre o período. Aí agora eu estou relacionando o período com momento angular, né? E momento angular é uma coisa que vai ser útil aqui no meu sistema, né? Na prática eu vou ter esse L como sendo o momento angular do próprio elétron também, né? Quando eu trocar de referencial. Então isso aqui vai ter um L assim, esse R aqui vai ficar ao quadrado, então eu estou dizendo que momento angular e período podem ser trocados dessa forma. Vou até escrever, na verdade, assim, porque o período vai aparecer no denominador, né? Então vamos colocar 1 sobre o período, ele poderia ser L sobre 2πmr ao quadrado. Então aqui eu já tenho um período que é dado por uma coisa assim, né? E aí agora vamos substituir essas coisas aqui. Eu posso dizer então que o campo magnético, ele μ0, na verdade é 1 sobre c ao quadrado ε0, tem um 2 bem aqui, né? Esse R também está bem aqui. Essa corrente era para ser E sobre T, eu vou escrever um E, e 1 sobre T, na verdade, é L sobre 2πmr ao quadrado. E aí, finalmente, então, quem é o campo magnético gerado aqui é E sobre 2 vezes 2 dá 4π ε0, C ao quadrado, M ao quadrado, ou M, e um R ao cubo, né? Pronto. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Acabei de encontrar quem é o campo magnético. Ah, faltou o L aqui, né? O campo magnético depende do momento angular, que de fato deveria mesmo, né? Porque o momento angular desse elétron girando aqui é justamente o que está sendo transferido na minha conversão aqui de referenciais, seria o momento angular desse próton girando, né? Quanto mais momento angular, mais campo vai ser gerado. Então, quanto mais o elétron girar em torno do núcleo, mais campo ele vai gerar sobre ele mesmo, né? Então, essa daqui é que vai ser a ideia. Esse B eu vou colocar como um B vetor, assim, mas notem que na prática aqui a gente não vai precisar se preocupar tanto com isso, porque a gente já sabe qual é a direção desse vetor. Ele está na direção Z, que saindo do plano da rotação aqui do elétron, não é isso? Ou do próton nesse meu referencial. Então, por enquanto, isso aqui está resolvido, esse é o B. Agora eu quero saber quem é o momento magnético do próprio elétron devido ao spin, né? Então, vamos separar isso aqui, vamos deixar só esse B aqui separadinho aqui. Eu já não preciso mais usar essa expressão aqui. Então, o que eu tenho é o seguinte, ó. Quem deveria ser o momento magnético desse... Que essa é a minha segunda pergunta. Quem deveria ser o momento magnético desse elétron que está girando sobre ele mesmo? Vamos supor que esse elétron, ele na verdade é um anel de carga E, certo? Então, ou na verdade um anel de carga Q. Vamos dizer que ele tem um anel de carga Q. E aí, o momento de dipolo magnético aqui, ele precisa ser Q sobre T, né? Que seria tipo a corrente, vezes a área que está nesse movimento circular que tem aqui. Então, fica um πr ao quadrado. Q sobre T, πr ao quadrado. Vamos colocar um RE aqui para a gente não confundir com o raio da órbita do elétron mesmo em torno do próton, certo? Isso aqui seria uma órbita artificial se eu estivesse pensando no elétron como uma bolinha de raio RE, certo? E aí, no momento, eu não estou nem pensando numa bolinha, eu estou pensando numa casca só, certo? Então, você tem essa casca ou um anel, na verdade, de raio RE, e esse anel está girando sobre si mesmo. Você vê que aqui já é um problema que eu estou fazendo para fazer essa análise. Eu estou dizendo que o elétron é uma... Eu estou começando dizendo que ele é um anel que gira sobre ele mesmo, certo? Isso é o que eu estou dizendo que é o spin aqui. E a gente sabe que essa abordagem ela não é muito perfeita, né? Então, o spin ele se comporta como se fosse um momento angular, e momentos angulares costumam ser levados em conta como algo que está girando e ele tem uma certa velocidade, por isso ele tem um momento angular. Mas no caso do spin, ele não é fácil você conectar isso com algum movimento que exista. A gente já deve ter visto, você já deve ter visto essa discussão de que
o spin é como se fosse o elétron girando em torno dele mesmo, mas não é exatamente isso, né? Então, assim, estou falando isso já para a gente ter cuidado com as abordagens, certo? Ela não vai poder dar uma resposta perfeita no final, mas vamos lá, continuar desse jeito para você ver que a resposta é quase perfeita no final, certo? Mas só não está totalmente perfeita no final, mas por causa dessa coisa que eu falei, você não pode de fato dizer que o elétron é uma bolinha que está girando. Mas vamos aproximar por enquanto dessa forma aqui. Momento angular era para ser uma coisa assim, momento de spin, momento magnético, né, para ser uma coisa assim, mas o momento de spin, esse momento de spin teria que ser do mesmo jeito que eu fiz com aquela definição do L, né? Ele vai ser um momento angular vezes um raio. Eu poderia botar também um momento de inércia multiplicado por uma velocidade angular, que é um momento de inércia, seria a massa do elétron, a massa da casca, eu vou botar só um M aqui, a massa desse anel, na verdade não é nem uma casca, um anel que está girando aqui, seria a massa vezes o raio do anel ao quadrado, e vezes isso aqui é o momento de inércia, a velocidade angular vai ter que ser uma coisa tipo assim, né? 2πr dividido pelo período, né? E aí aqui o R também é RE. Então aqui no final das coisas... Aliás, é uma velocidade angular, né? A velocidade angular ela não tem o R aqui, ela é só um ângulo de 2π sobre T. O R que teria aqui já está dentro do momento de inércia do sistema. Pronto, então esse S já está resolvido aqui. Aí a gente pode calcular então qual é a relação entre o μ e o S. Se eu tenho um momento magnético, ele está relacionado com um momento um momento angular. Qual é a relação entre eles? Isso é o que chama de relação de razão giromagnética, né? O μ dividido por S daria quanto? Você tem QπRe ao quadrado sobre o período dividido por m'Re ao quadrado, 2π sobre o período. E aí agora eu posso cancelar os períodos, por exemplo, né? Ó, cancelo período com período, esse π com esse π também aqui, né? E esse RE2 eu posso cancelar com o RE2 também. Ainda bem, né? Porque fui eu que inventei esse raio, o elétron não posso dizer que o elétron é uma esfera, né? Então, eu não posso no final ter uma coisa que dependa do próprio raio. Então, no final das contas aqui, o que eu tenho é que μ e S estão ligados por uma constante que é Q sobre 2m vezes S aqui, ó. Então, esse daqui que é a constante que eu tenho aqui na frente. Então, o momento magnético e o momento de spin estão relacionados um com o outro de fato, por causa dessa variável aqui. E aí aqui quem seria a carga do elétron, o que eu vou dizer agora é que, note que isso aqui não depende do raio, né? Então, ó, eu já estou botando aqui como se fosse a massa do elétron, porque eu estou dizendo que eu estou tipo, combinando todas as relações que tem aqui para todos os raios possíveis, para essa minha esfera, entre aspas, né? Todas elas têm a mesma contribuição, então é razoável dizer que essa minha esfera, entre aspas, teria uma contribuição que é dada simplesmente pela carga total sobre a massa total e tal do elétron, não é isso? Então eu poderia dizer que isso aqui é a carga do elétron e a massa total do elétron aqui no final. E aí pronto, então esse é o momento magnético de um elétron que teoricamente está girando em torno de si mesmo aqui, né? E aí ele vai depender do spin dele aqui. E aí pronto. Na verdade, sim, agora eu já tenho os dois ingredientes, eu poderia colocar os dois aqui juntos, né? Na prática aqui, essa carga aqui tem que ser menos E, né? Pronto. Na prática aqui, eu poderia simplesmente substituir isso aqui e já encontrar a resposta. Mas tem uns problemas nessa minha abordagem aqui. Quando eu colocar um multiplicado pelo outro, a resposta vai dar correta, mas por causa de um cancelamento de erros. Porque, primeiro, eu não posso fazer, como eu disse, eu não posso fazer essa abordagem perfeitamente assim. Porque o elétron não é uma bolinha que está girando. Quando o Dirac fez essa abordagem da forma correta e conseguiu encontrar quem é a resposta certa para isso aqui, você ia ver que esse μ, na verdade, é um G vezes isso, e esse G, que as pessoas costumam chamar de fator G, e esse daqui é o fator giromagnético, isso aqui é um fator que é aproximadamente 2 para um elétron livre, e aí quando você coloca esse termo aqui, você encontra a resposta correta para esse momento magnético, certo? Então, era para ter uma correção de aproximadamente 2 aqui na frente. Mas, ao mesmo tempo, era para você ter também uma correção nesse L aqui. Esse L ele não é só L.
Então, vamos até colocar as correções aqui, vou escrever em vermelho para você ver que essas daqui são coisas que não vieram dessa minha abordagem, viu? Eu estou colocando a posteriori, né? Eu botei esse G aqui, isso dá a abordagem correta de um elétron, não levando em conta que ele é uma esfera, como eu fiz aqui. Você encontrar um G aqui na frente, isso foi o que o Dirac fez, e encontrou que esse G é cerca de 2. Mas, ao mesmo tempo, por causa desse termo que chama de termo de precessão de Thomas, esse L também não pode ser L, isso aqui era para ser um L dividido por 2, porque eu não posso trocar de referencial da forma como eu fiz. Eu não posso simplesmente parar o elétron e botar o próton para girar, porque eu estou fazendo uma troca de referenciais não inerciais. E nesse caso aí ele não é inercial porque ele tem uma força centrípeta, né? Então ele tem uma força envolvida no sistema, então ele não pode ser não pode ser considerado um referencial inercial. Por causa disso aparece esse termo, se você fizer essa troca aí, aparece esse termo que chama de termo da precessão de Thomas, etc, que aí vai corrigir isso aqui para 1/2. E aí quando eu fizer μ vezes B, o 2 que está aqui praticamente cancela o 2 que está aqui embaixo, e aí vai acabar não fazendo diferença nenhuma, mas é bom saber que isso aqui é verdade, certo? Então, ó, vamos agora substituir, agora que eu já tenho as duas respostas, vamos substituir uma na outra aqui e encontrar quem é o verdadeiro hamiltoniano da interação spin-órbita aqui, né? Então, isso aqui deveria ser menos μ escalar B, e aí eu tenho agora o μ, que tem o menos daqui vai cancelar o menos do hamiltoniano, vai sobrar E sobre 2m, não é isso? E aí, e um S, o S eu vou colocar lá no final. Aqui tem um outro E, isso aqui vai ficar um E ao quadrado. Esse 4πε0, então agora ele vai virar aqui 8πε0, quando multiplicar pelo 2 daqui, né? O M que está aqui multiplica com esse, vai ficar M ao quadrado. Esse C ao quadrado se mantém C ao quadrado. E agora eu vou ter um termo 1 sobre R ao cubo e vou ter um termo L escalar S, né? Ou S escalar L, então, eu acho que vamos escrever S escalar L aqui, para ficar tipo μ escalar B, né? E aí pronto, então isso daqui é que vai ser a resposta, né? Ó, eu tenho E2 sobre 8πε0 m ao quadrado, c ao quadrado, r ao cubo, multiplicado por S escalar L. Esse é o hamiltoniano que vai ser uma energia extra que vai ter que ser colocada num átomo de hidrogênio devido ao acoplamento entre o spin do elétron e a órbita do próprio elétron. E aí, só para revisar por que eu acho que isso aqui é verdade, é porque o spin do elétron está relacionado com o momento magnético do próprio elétron e a órbita do elétron, a priori não deveria fazer influência, mas faz, porque se eu trocar de referencial, é como se fosse uma órbita do próton. E a órbita do próton geraria um campo magnético que é proporcional ao próprio movimento do elétron que estava lá inicialmente, né? Que agora foi convertido como movimento de próton. Então, tem que existir um acoplamento entre o campo magnético, entre aspas, gerado pelo elétron quando ele estava girando sobre o núcleo e o momento magnético do elétron que ele tem intrínseco nele por causa do spin. E aí essa é a energia extra. Para você encontrar a correção dessa energia, sobre as energias do átomo de hidrogênio, isso aqui é uma coisa detectável experimentalmente. Para você tentar prever que correção é essa, a abordagem mais simples que teria seria você usar teoria de perturbação de primeira ordem, né? Então você vai precisar, por exemplo, do braquete de 1 sobre R ao cubo. Isso você pode ver em outro vídeo dos que eu publiquei aqui, tá certo? E esse 8 que apareceu aqui, também só para lembrar aqui o que foi que eu fiz, quando eu multipliquei esse por esse aqui, era para ter um G igual a aproximadamente 2 e um B que tem um 1 sobre 2 aqui. Esse G cancela com esse 2 aqui, por isso que eu só precisei multiplicar as constantes. E então é isso.